Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do CATIA. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês, a parte de manufatura, que a gente tem disponível no CATIA e, sendo mais específico, a parte de torneamento, que é um processo de fabricação bastante comum, um dos mais utilizados junto com fresagem. O processo de torneamento é utilizado para fabricar peças que são sólidos de revolução, Então, aqui eu tenho para mostrar para vocês esse exemplo aqui, em que a gente tem uma espécie de um eixo cônico com um rasgo aqui, um rebaixo e uma parte mais alta aqui na extremidade esquerda. Então, aqui, inicialmente, eu gostaria de destacar alguns pontos que são fundamentais para a gente trabalhar com a parte de manufatura, de torneamento dentro do CATIA. O primeiro é que a gente precisa dos esquetes associados com nossas peças. Então, aqui, a minha peça que eu vou fabricar, que é essa daqui, ela foi feita por um sólido de revolução usando o comando Shaft. E eu estou mostrando aqui o esquete que eu utilizei para gerar. Esse esquete aqui é importante porque a gente faz uso do perfil aqui da nossa peça no processo de fabricação. E além disso, a gente também precisa especificar para o CATIA a matéria-prima, de onde que vai vir essa peça, qual que é a minha geometria inicial. E aí aqui eu tenho o tarugo aqui, que tem duas formas da gente especificar esse material inicial. A primeira é através de uma peça separada, aqui eu tenho uma peça separada que chama tarugo. E aqui eu tenho a geometria da peça também feita por um sólido de revolução. E novamente eu preciso do perfil dessa peça, que no caso seria esse sketch. Mas se eu não quiser especificar uma peça nova, eu posso especificar esse tarugo dentro da própria peça que eu vou fabricar, que seria esse part can aqui, através de um novo corpo. Aqui ele está desativado, como dá para ver pelo símbolo aqui que está desativado. Mas eu poderia fazer das duas formas, não faz diferença para o CATIA, tá? Então aqui como está desativado, eu vou optar por utilizar essa segunda forma aqui, que eu tenho duas peças então, e elas estão montadas dentro de um produto. Então, aqui eu estou no ambiente de DMU Kinematics, vamos passar para o ambiente correto então, A gente tem que vir aqui em Start, depois a gente vem em Machining, e dentro de Machining, a parte de torneamento é esse aqui, Lathe Machining, tá? Aqui, torneamento, em inglês seria Lathe Machining, tá? Então a gente clica aqui, vai se abrir uma nova janela, com uma interface diferente. E aí vamos esperar o CATIA trabalhar aqui para mim. E aí aqui está a nossa nova janelinha, Aqui na direita, como é usual, a gente tem comandos associados com essa workbench do CATIA, Aqui tinha algumas escondidas que, no meu caso aqui, eu já destaquei aqui da parte que estava escondida. Aqui na parte de baixo a gente tem uma parte aqui padrão, que permanece, tem alguns outros aqui novos também. E aqui a árvore de especificação aqui é diferente, A gente tem aqui uma lista de processos, de fabricação, uma lista de produtos e também uma lista de recursos, Aqui na parte de produtos a gente vai ter o nosso produto, e aqui as nossas peças, Na parte de recursos ainda não tem nada, e isso aqui o CATIA vai preenchendo automaticamente à medida que a gente adiciona ferramentas que vão ser utilizadas no processo de fabricação, por exemplo. E aqui na parte do processo a gente tem a operação e o programa de manufatura dessa peça. O primeiro passo na utilização dessa workbench seria entrar aqui na operação, dar um duplo clique aqui. Ele vai abrir uma janelinha, e a gente tem que preencher aqui alguns dados, Então, primeiro, a gente tem que selecionar uma máquina que vai realizar, a nossa operação. Para fazer isso, eu seleciono aqui, esse ícone. E aqui no editor de máquina, a gente pode selecionar entre uma máquina de 3 eixos com uma mesa rotativa, uma máquina de 5 eixos. Agora, torneamento geralmente ou é essa daqui ou é essa daqui, Essa daqui também seria de torneamento, mas as máquinas convencionais de torneamento são horizontais ou verticais, Sendo mais comuns, inclusive, as horizontais, tá? Aí aqui a gente define o arranjo geométrico de eixos da nossa máquina. Então, aqui seria o eixo rotativo do spindle, que seria a parte do motor. que geralmente é Z, e a direção radial também é X, tudo bem?
Aqui também tem a parte de porta-ferramentas, aqui a gente pode deixar dessa forma. Parte de ferramenta, compensação e controle numérico, né? A parte de controle numérico é importante para gerar o código, né, para a máquina automática, né, produzir essa peça. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Então, aqui eu vou deixar tudo por padrão aqui no começo, né? Essa máquina aqui vai me atender, mas no caso de eu ter uma máquina mesmo que eu vou utilizar, é claro, eu tenho que entrar com as configurações da máquina. Então, agora aqui minha máquina está definida. E agora a gente tem que definir o nosso sistema de coordenadas, né, para a gente realizar a nossa operação. Então, eu clico nesse botão. E aí aqui primeiro eu vou selecionar minha origem. Então, minha origem eu vou colocar aqui, ó, de fora da minha peça. Então, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vou colocar nesse ponto aqui. Então, aqui, ó, quando está verde é porque já está definido. Então, aqui já está tudo definido, certo? Só que aqui a orientação do meu referencial está incorreta. Vejam que o Z aqui, ó, ele está apontando para cima, né? O Z tem que estar na direção axial, que é a direção de revolução da minha máquina. E o X na direção radial, aonde eu vou fazer o corte. Então, eu quero fazer o corte aqui, ó, na direção desses perfis. Tá? Então, primeiro vamos direcionar o Z. Vamos direcionar o Z... Eu preciso, deixa eu tentar colocar aqui, isto, aqui está aparecendo de laranja, aqui ó, fica meio difícil de ver, né, mas não importa, né, onde eu seleciono aqui a aresta, né, ele vai pegar paralela àquela aresta, né, a origem a gente define separadamente. Então o Z está apontando agora na direção correta. Se eu quiser trocar, né, inverter a seleção, a gente pode clicar aqui para reverter a direção. Eu quero ele apontando para fora aqui mesmo, dou um OK. E agora o X, eu quero nessa direção aqui, só que ele está para baixo, eu não quero que ele fique para baixo, eu quero que ele fique aqui para cima, onde está o meu perfil. Então, reverto, OK, dou um OK. E aqui está o meu sistema de coordenadas como eu gostaria. Então, o Z está apontando na direção de revolução da minha peça, e o X está apontando na direção radial. Tá? Depois que esses dois comandinhos aqui estão prontos, né, a gente tem que selecionar aqui a geometria que a gente quer gerar, né? Então eu clico aqui para selecionar a peça que eu quero gerar. E aí eu posso selecionar aqui tanto na área da geometria ou aqui na parte da árvore de especificação. A gente dá um duplo clique aqui e aí ele selecionou aqui minha peça, né, que é a peça que vai ser produzida, né? E aí a gente precisa selecionar também nossa matéria-prima, né? Então eu clico aqui. E aí eu poderia selecionar tanto aqui, ou então dou um duplo clique aqui e ele pega também, tá ok? Além disso, a gente tem também, né, que especificar esse ponto aqui, ó, que é o local, né, da máquina onde é feita a troca de ferramenta. Esse ponto aqui tem que ser definido fora, né, da região onde está a nossa peça, obviamente, né? Aqui no CATIA é como se a gente estivesse com a nossa máquina mesmo, né? Então, a gente tem que se preocupar com interferências e colisões que ocorreriam na realidade, né? Então, não faz sentido eu ter o meu ponto de troca de ferramenta dentro do volume da minha peça, né? E claro, na nossa máquina real, né, principalmente se for uma máquina automática, esse ponto aqui pode ter uma coordenada específica, né? Aqui eu vou definir uma coordenada arbitrária, vou deixar aqui 100, aqui eu vou colocar 150. Vamos ver se esse ponto tá legal. Esse ponto é legal. Aqui eu vou diminuir um pouco para 50, deixar ele um pouquinho mais perto ali. Aí tá ok. Bom, feitas essas configurações aqui, né, tá tudo ok para a gente começar a especificar quais operações vão ser feitas, né? Então aqui a parte de configuração, né, da operação tá ok. A gente abre aqui. Aqui tem um programa de manufatura, né? Então, a primeira operação que a gente faria aqui nessa fabricação seria um torneamento de desbaste, né? Aqui tem uma quantidade razoável de material que a gente quer remover aqui primeiro, né? E para fazer o desbaste, né? Essa primeira operação aqui, né? Então,
uma operação de torneamento grosseira, né? A gente está preocupado só com remoção de material, sem se preocupar com qualidade superficial da peça obtida, né? Então eu clico aqui, eu tenho que selecionar onde vai ser incluído esse programa, né? Essa operação, então eu quero incluir ele aqui. Aí dá para ver aqui que na parte de especificação tem uma operação de troca de ferramenta e aí depois vem a parte de torneamento, né? E abriu essa nova janelinha aqui que a gente tem que preencher alguns dados, né? Primeiro a gente tem que especificar aqui, ó, quem que é a geometria, né? Então a geometria primeiro aqui do tarugo, né? Então aqui eu seleciono. E aí a geometria do tarugo vai ser apenas essa aresta aqui. Por quê? Porque eu quero remover material só na direção radial. Não quero... Primeiro, né, eu quero remover material só na direção radial. E depois que eu vou preocupar em remover material na direção axial aqui para fazer a face. E no final também para cortar, né, a peça do restante do tarugo. Então aqui eu seleciono essa aresta, dou OK. Vamos selecionar agora as arestas da nossa peça que a gente quer obter. Então eu vou selecionar aqui. Aqui eu posso clicar nesse comando aqui, ó, que ele vai navegar até o edge que eu selecionar. Então eu seleciono aqui, eu quero que ele pegar até esse edge aqui. E aí, claro, né, eu cometendo um gafe aqui. Aqui deu problema porque eu tenho que trocar a setinha aqui que eu quero ir no outro sentido. Então selecionar aqui e aí agora sim ele vem até aqui. Então, aqui os edges que eu quero produzir nessa operação, dou um OK. Então, aqui está verde, está tudo bem. Essa daqui, por ser uma operação de desbaste, né, eu não quero chegar na geometria exata da minha peça. Então, aqui eu posso definir, por exemplo, alguns offsets. Então, aqui na offset de parte, né, eu quero deixar uma sobrinha para eu finalizar a peça depois. Então, vou deixar aqui um pouco menos de 1 milímetro para eu remover esse material depois, tá? Aqui tem algumas abas, né? Essa aba que a gente está é a aba de geometria, né, do nosso processo. Essa daqui é de estratégia, né? Aquela que a gente estava... Não vai aparecer o nome aqui, claro, porque eu estou querendo pegar, mas ele não vai aparecer. Mas aqui a gente define a geometria, certo? Então aqui é de estratégia, né? O tipo de corte que a gente está querendo fazer, se é longitudinal, de face ou paralelo, se é externo ou interno, se é frontal ou na parte de trás e assim por diante. Aqui algumas outras opções e tudo mais. Aqui também a gente define qual que é a máxima profundidade de corte, né? Esse parâmetro que é importante na usinagem, né? Então, dependendo da sua ferramenta, você não consegue cortar, né, essa profundidade de corte aqui, você tem que reduzir isso. Agora, a parte de ferramenta, né, a gente tem que especificar aqui a nossa ferramenta. Então, aqui seria o conjunto de ferramenta para torneamento número 1. Esse conjunto é formado por um porta-ferramenta, né? Então, aqui, no caso, seria um porta-inserto, né? Então, aqui vai ter um inserto que vem na ponta desse porta-inserto. Aqui a gente pode entrar com a geometria, clicando aqui em mais. A gente tem todas as opções, pode trocar aqui o estilo do porta-ferramenta, se ele é direito ou se ele é esquerdo ou neutro, certo? Vou deixar aqui no padrão. E aqui a parte de ferramenta, né, a gente pode escolher entre insertos circulares ou tipo diamante, quadrado, triangular, trigonal, né? E esse último aqui ele não vai aceitar porque é um inserto para fazer rebaixos, né, e sangramento. E aí o porta-inserto que a gente selecionou não é compatível, né? Então, para a primeira operação, vou deixar essa ferramenta como padrão. Aqui tem a parte de ajuste das velocidades, né, para realizar a operação de torneamento. Aqui ele calcula automaticamente a partir da ferramenta, né? Se a gente voltar aqui, dá para a gente ver aqui na ferramenta, que se a gente clicar aqui em mais, além da geometria da ferramenta, né, que a gente tem o raio, espessura e ângulo de saída, né? A gente tem também aqui a parte de tecnologia que está associado com o tempo de vida da ferramenta, para qual tipo de operação de usinagem que ele é adequado, o material da nossa ferramenta. E aqui, por último, nessa abinha aqui, a gente tem, né, a parte de avanços e velocidades, né, que está associado com avanço e velocidade compatível para essa ferramenta. Aqui eu não entrei com essas opções, né, a gente poderia entrar com essas opções
de forma que nessa outra aba aqui, né, ele puxa automaticamente, né, isso da nossa peça para operação, né, da nossa ferramenta para operação. Então, aqui, né, eu vou alterar isso aqui. Não, na verdade esse aqui eu vou deixar, né, eu vou alterar esse aqui de baixo. Porque aqui ele está considerando que o nosso torno tem uma velocidade máxima de 6.000 revoluções por minuto, RPM, né? E aqui a parte de usinagem está sendo feita 70, né? 70 eu acho muito pouco para essa parte de desbaste, eu vou colocar 3.000 RPM, certo? Eu não sei, não estou preocupado aqui em qual vai ser a velocidade e a taxa de desgaste da ferramenta, mas isso tudo tem que ser levado em conta na hora que a gente vai determinar esses números, né? Aqui eu estou querendo ilustrar, né, como a gente pode fazer isso no CATIA sem me preocupar muito com esse tipo de questão. Então aqui eu estou colocando só um número fictício, né, para meio que acelerar as coisas e gerar alguma coisa mais compatível com a realidade, embora, novamente, não seja um valor talvez adequado para essa peça. Aqui também a gente pode definir algumas operações para chegada e saída da ferramenta onde a gente vai fazer a operação. Mas aí, feitas essas considerações, né, aqui eu acredito que já esteja tudo ok para a gente prosseguir. A gente consegue visualizar aqui, né, o caminho que a nossa ferramenta vai fazer. Então, eu clico aqui. E aqui dá para a gente ver, né, que a minha ferramenta faz alguns caminhos aqui destacados por uma linha verde, né? Aqui eu posso voltar. Então, aqui na condição inicial, a minha ferramenta aqui, ela vai vir de algum ponto, e esse ponto seria esse cara aqui. Nessa linha tracejada aqui ele vai ter um deslocamento, e a partir desse ponto aqui é que vai começar a nossa operação. E aqui ele vai fazer esse tipo de movimento aqui para gerar, né, a nossa geometria, né? E reparem que aqui, ó, ele vai ter um pequeno offset, né? Aqui dá para ver aqui esse pequeno offset, que é o part offset que eu determinei no começo da operação lá, porque é só uma operação de desbaste, né? Então aqui tá tudo ok. Aqui também é outra coisa importante. Legal, né? Aqui ele informa para a gente, né, o tempo, né, de usinagem que vai ser gasto com essa operação, aproximadamente 5 minutos, né? Aqui eu dou um OK, então. Aqui eu posso dar um OK. E aí a nossa operação está inserida. Se eu vim aqui no Part Operation, clicar com o botão direito, não, é no Manufacturing Program, botão direito, isso. A gente pode também gerar uma simulação em vídeo, né, usando o caminho da ferramenta. Então, clicando aqui, ó, ele vai abrir uma nova janelinha. E aqui a gente tem o nosso tarugo inicial. Posso dar um play aqui. E aqui ele vai mostrar para a gente como que vai ficar a nossa geometria depois dessa operação. Então, dá para ver que a gente removeu bastante material, né, mas ainda a gente tem uma geometria relativamente longe, né, da que a gente quer obter. Então, vamos continuar aqui adicionando operações, né? A próxima operação que a gente vai fazer, vamos fazer um desbaste também, aqui na parte frontal, né? Então, aqui vai ser a mesma coisa de operação de desbaste, né? E aqui eu vou cancelar, né? Eu quero colocar depois desse cara, então vou clicar ali primeiro e depois vou clicar aqui. Agora sim, aqui vai ser a segunda operação. Aqui a parte do meu tarugo vai ser esse cara aqui. Dou um OK. E a parte da minha peça que eu vou querer produzir vai ser esse aqui. Dou um OK. Aqui eu vou deixar o mesmo offset. Agora aqui na estratégia eu tenho que alterar. Não é mais uma usinagem longitudinal, mas de face, certo? É uma face externa frontal. Tá ok? Aqui a parte de ferramenta, eu posso usar a mesma ferramenta, eu acredito, então vou deixar igual. Aqui a parte de usinagem, eu acho que eu vou deixar a mesma velocidade aqui, né? Se for o caso, se eu quiser alterar, eu posso alterar aqui também, não tem nenhum problema. Essa parte aqui talvez a gente precise utilizar, vamos ver se nesse caso a gente vai precisar. Acredito que não, porque a última vez que a gente fez a operação, a nossa ferramenta terminou aqui, certo? Foi.
Então, nossa ferramenta terminou aqui, né? Ela consegue tranquilamente se movimentar para o próximo ponto, né? Se eu clicar aqui, a gente vai ver. A nossa ferramenta tinha terminado aqui, ela vai se movimentar para esse próximo ponto aqui para fazer a operação. E aqui vai ter só um passe, né, para remover essa quantidade de material ali, né? Então, se eu voltar aqui e dar um play, ele vai fazer apenas isso. Agora, aqui, né, não tem necessidade, por exemplo, da ferramenta subir, né, até aqui em cima, né, para depois descer, porque a gente já removeu essa parte do material que está aqui para cima, né? Então, como que a gente pode levar isso em conta, né? Aqui na parte de seleção da geometria, né, tem esse botãozinho aqui que ele vai atualizar, né, o tarugo, né, de entrada. Então, se eu clicar aqui, baseado na operação de torneamento anterior, ele vai gerar para mim um sketch, né, que é esse sketch aqui que está destacado em laranja aqui agora, né, que corresponde ao final da operação anterior. E aí eu posso utilizar ele para selecionar aqui, né, qual que é a minha geometria que eu tenho inicial para gerar essa operação, né. Então posso selecionar esse cara aqui, dou um OK, vou visualizar aqui a ferramenta. E agora dá para perceber aqui, ó, que a ferramenta não vai mais até lá em cima, né? Ela vai vir só até aqui e vai descer, né? Então aqui e vai descer, ok. Então essa operação acredito que está tudo ok, vou dar um ok. Vamos novamente aqui, ó, visualizar aqui nossa manufatura, vamos simular, dar um play. Então primeiro o desbaste longitudinal e depois o desbaste aqui na frente, certo? Agora a gente tem que produzir este rasgo aqui, né? Então vamos produzir o rasgo. Perdão. Então para produzir rasgo, né, é o segundo comando aqui, né? Então aqui a parte de entorneamento de rasgos, né, de sangramento. Então vou selecionar aqui depois desse cara. E aí, de forma análoga, né, a gente tem que especificar aqui, né, o nosso estoque, né, que seria a nossa matéria-prima, e a parte que a gente quer usinar, né? Então eu vou mandar aqui ele novamente atualizar o nosso estoque, né? Atualizou. E aí esse cara aqui, ó, vai ser essa aresta. E esse cara aqui vai ser esse e esse. Dou um OK. A parte de profundidade de corte aqui a gente também pode ajustar. Aqui a orientação tá tudo ok. A parte de offset eu acho que também tá ok. Vamos ver o que mais aqui. Sim, aqui a gente tem que fazer uma alteração, né? Embora talvez dê, né, para a gente utilizar a ferramenta que a gente já estava utilizando para fazer a operação, eu acho mais adequado a gente utilizar para esse caso uma ferramenta do tipo de sangramento, né? Então eu vou trocar aqui o nosso porta-inserto para esse cara e correspondentemente vamos trocar também o nosso inserto para ser um inserto desse tipo aqui, né? Aqui, ó, a gente pode utilizar o mouse, né, para dar zoom, tirar zoom, né, nessa figura de visualização da geometria da ferramenta, né? Então essa daqui seria a geometria desse inserto. Vou utilizar essa ferramenta. Aqui tá ok, aqui tá ok. Então aqui eu acho que é para estar tudo ok. Vamos ver o caminho aqui da nossa ferramenta, né? Então aqui, ó, reparem, a nossa ferramenta vai vir desse ponto aqui, porque depois que terminar a última operação, ele vai ir para o ponto de troca de ferramenta, que é aquele ponto que a gente tinha definido antes. E depois de trocar a ferramenta, vai vir para cá e fazer os passes, né, de sangramento ali, certo? Talvez essa daqui não seja, né, a operação mais adequada para fazer esse rasgo aqui, né, mas é uma operação possível também, tá? Novamente, eu estou só querendo ilustrar, né, os comandos disponíveis no CATIA e como a gente pode utilizar eles na geração, né, dessa simulação tipo CAM, né? Não estou falando que essa daqui seja a operação mais adequada para a produção dessa peça.
Então, aqui aparentemente está tudo ok. Uma coisa que eu não alterei aqui, por exemplo, foi a velocidade de torneamento, né? Aqui talvez seja bom diminuir um pouco. E aí aqui tá legal. Ainda assim é um tempo de usinagem muito rápido, né? Mas tudo bem. Aqui parece que tá ok, então vou dar um ok. Vamos visualizar novamente aqui o nosso vídeo, né, do processo de manufatura e ver se está tudo ok até esse ponto. Então aqui está ok, que a gente já tinha visto anteriormente, e aí está a parte já do nosso groove, né. Novamente foi uma operação de desbaste, né? Então a qualidade superficial não é das melhores, né? A gente está preocupado só em remover material, né? Então até aqui tudo ok. Agora sim, vamos passar então para a parte de finalização da nossa peça, né? Então, inicialmente vamos fazer aqui uma finalização de perfil. Então, selecionar esse cara aqui para depois desse. A gente vai ter que trocar a nossa ferramenta, né? Então, eu vou vir aqui na parte primeiro, né? Vamos selecionar o perfil. O perfil que eu vou querer finalizar é esse cara daqui até lá no final. De lá até aqui, esse perfil aqui que eu vou querer finalizar. Dou um OK. Agora aqui o Part Offset eu vou trocar para 0, porque eu quero chegar na geometria final. Aqui dá para a gente ajustar os parâmetros do processo, né? Por exemplo, em recessos aqui ele não vai fazer a usinagem, né? Ele vai pular, então esse groove aqui, por exemplo, ele vai pular quando for fazer essa usinagem. E a parte da ferramenta, vamos trocar novamente, né? Então aqui eu vou pegar, né, o inserto que a gente já tinha anteriormente. E a nossa ferramenta aqui eu vou pegar uma outra, pegar essa daqui. Raio de ponta de meio, tá ok. Vou alterar esse raio aqui para 0,25, por exemplo. Beleza. Vamos ver se dá tudo ok, ok. Aqui o tool number vai ser o 3. Porque eu estou associando uma ferramenta diferente, uma ferramenta de corte diferente, embora o holder seja um mesmo que eu utilizei, o conjunto, né, vai ser um diferente, então vou atribuir o número 3 para ele. O 1 seria o primeiro conjunto que a gente fez e o 2 é o conjunto para sangramento, né? Então aqui vou utilizar esse, aqui a velocidade eu vou aumentar agora, colocar 3000 RPM. Visualizar o caminho da ferramenta. Então, aqui ó, a nossa ferramenta simplesmente vai fazer o caminho aqui, né, desse contorno, né? Então aqui vou dar um OK. Vou dar um OK. Vamos visualizar aqui, né? E ver se sai tudo ok como deve sair. Então aqui a parte de desbaste, faz a face, faz o sangramento e depois faz a finalização de perfil, ok? Então até aqui tudo ok, está faltando ainda a gente finalizar tanto a face quanto o groove, tá? Então vamos finalizar agora a nossa face. Deixa eu abrir aqui, então a gente está aqui, vamos utilizar a mesma ferramenta para finalizar a face. E aqui novamente a gente vai fazer uma finalização de perfil. Aqui a gente quer finalizar esse cara aqui. Ok. Agora eu quero finalizar aqui a orientação é frontal. Aí aqui eu posso selecionar se eu quero de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu vou pegar de cima para baixo mesmo até o eixo de rotação. Ok. Então aqui eu não preciso alterar mais nada. A parte de ferramenta eu vou utilizar a mesma. Aqui está ok. Tudo bem. Deixa eu só visualizar o caminho da ferramenta. Opa, a ferramenta aqui está errada. Ferramenta. Aqui eu quero a 3. Ok. Espera aí. Eu acho que eu fiz uma coisa errada. Deixa eu ver. Deixa eu cancelar essa operação aqui. Vamos visualizar aqui se eu fiz alguma coisa errada.
O último que eu fiz foi esse cara aqui. Isso tá ok. Então deixa eu fazer novamente aqui. Eu acho que eu devo ter clicado alguma coisa errada antes de iniciar essa operação. Então vou fazer aqui a operação. Eu quero depois desse cara. Ok, esse aqui pode ser o 2. Definir essa geometria aqui. Ok. Aqui a 3, tá ok. Aqui vai ser frontal. Ok. Vamos ver o que mais aqui que eu tenho que ajustar. Aqui a ferramenta está correta, é a mesma que eu tinha utilizado anteriormente. Aqui está ok, beleza. Vamos ver então o caminho da ferramenta. Tá. Ok. Então aqui dá pra gente ver, né, que a nossa ferramenta vai produzir esse corte aqui, né? Então ele vai descer ali e produzir esse corte, né? Agora tem um problema, né, nessa operação de faceamento que a gente chama, né? Que é que a nossa ferramenta ela vai partir desse ponto aqui, que é onde terminou nossa última operação de usinagem, né? Então terminou nesse ponto e aí ele vai tentar passar por dentro da peça aqui, ó. Então isso aqui vai gerar uma colisão. Então aqui se eu der um ok, ó, vamos tentar gerar nosso vídeo aqui, ó, que vocês vão ver o que vai acontecer. Então eu venho aqui, tento gerar o vídeo, dou um play e está gerando normalmente, né? Aqui não tinha dado nenhum problema ainda. E aqui ele vai me informar que teve uma colisão, né, durante, né, o Profile Finish Turning 2, né? O sólido estático seria o estoque, né, que é o nosso tarugo, a peça interminada que a gente está produzindo. E quem teve colisão foi a montagem, né, do Turning Assembly 3, né, que é esse porta-ferramenta com a ferramenta de corte. Tá? Então a gente tem que corrigir isso, né? Então voltando aqui na parte de definição, a gente pode utilizar essa parte aqui de estratégia, né? Então o approach, eu quero um approach que seja primeiro axial, depois radial, né? Então ele vai vir na direção axial da minha peça para depois se aproximar radialmente para fazer o corte. E esse ponto aqui, né, vai ser esse ponto aqui, né, o ponto de início. Então ele vai vir desse ponto de início e descer depois. Agora aqui, ó, a gente pode ver esse símbolo aqui que indica que isso aqui está desativado. Eu clico com o botão direito então e ativo, tá? E aí vamos dar uma visualização aqui. Então aqui dá para ver novamente qual que é o caminho, né, da nossa ferramenta, né? Então ela vai vir aqui na horizontal, né, ao longo da direção axial e depois vai fazer o approach na direção radial, né? Então aqui eu vou dar um ok, Vamos tentar gerar o vídeo aqui de novo e agora não é para a gente ter o mesmo problema de antes, né? Então ó, vou dar um play. Vamos ver aqui o vídeo sendo feito, até aqui tudo ok. E aqui a gente teve um problema ainda, por quê, né? Provavelmente porque a gente tem que dar um recesso aqui para cima, né? Para cima ainda. Então não foi suficiente selecionar aquele ponto, né? Então vamos alterar novamente aqui, selecionar um outro ponto aqui para fazer esse cara, né? Agora deixa eu primeiro atualizar aqui o estoque, vamos ver como que o nosso estoque vai estar aqui antes, né? Ok. Vamos, aqui ele vai ter... Tá. Vamos tentar selecionar esse ponto aqui de cima e ver se a gente consegue resolver, né? Então selecionei. Ali eu acho que também vai gerar colisão. Mas vamos tentar novamente. Então aqui vamos gerar a simulação. Dá um play. E vamos ver agora se vai dar certo ou não. Acho que ainda não vai dar certo, tá? Vamos ver. Isso, não vai dar certo. Então vamos tentar selecionar outro ponto, né? Que outro ponto poderia ser esse? Muito simples. Vamos selecionar um ponto. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui com certeza não vai dar problema, acredito, né? Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Isso. Esse ponto aqui é para dar ok, certo? Porque à medida que ele vai estar se deslocando
ao longo da direção axial, ele também vai estar se afastando da peça, né? Porque esse ponto aqui está num diâmetro maior do que ele terminou a nossa operação anterior. Então aqui vou dar um OK, e para checar, né, vamos fazer aqui o vídeo, dar um play novamente. E agora sim. Não teve nenhum problema, né? E a simulação aqui foi bastante rápida, mas deu para ver que ele passou aqui, né? Na face frontal aqui, fazendo a nossa última operação. Agora de finalização, né? Tá faltando apenas o groove. Então, para fazer o groove, eu vou utilizar uma outra ferramenta, porque essa ferramenta provavelmente tem uma dimensão maior do que eu conseguiria fazer, né, a operação aqui dentro. E para fazer o finish do grooving, tem um comando específico aqui, groove finish turning operation. Eu quero colocar ele depois desse cara aqui. Quem eu quero finalizar? Esse e esse. Ok. Aqui sem offsets. Aqui a estratégia está ok. Ok. Vamos vir aqui na operação. O porta-ferramenta, eu vou selecionar, não é esse, é esse aqui. Esse aqui mesmo. E a ferramenta, eu vou alterar esse cara aqui, né? Então, vou colocar Groove Insert 4. Apertei um Tab, né? E alterar aqui, por exemplo, esse raio aqui da ferramenta, né? Vou colocar para 0,25 milímetros, por exemplo. E aqui também para 0,25 milímetros, por exemplo. Ok. Aqui 3 milímetros, ok. Aqui acho que está tudo ok. 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 Vamos ver o caminho da ferramenta. Então a ferramenta vai vir aqui do ponto de troca de ferramenta, vai descer, vai andar um pouco aqui para a esquerda, vai subir, ir para a esquerda e descer para finalizar a face aqui da esquerda, de cima para baixo, tá? Então aqui se a gente voltar e der um play, ele faz isso muito rápido, mas é isso que acontece. Vou dar um OK, OK, e vamos ver se a gente consegue, né, gerar essa operação novamente. Aqui no vídeo a gente consegue ver se vai ter alguma colisão ou não. Então até aqui está tudo ok. E aqui a gente está tendo um problema de colisão, né? Isso aqui provavelmente é por conta de quando a gente vai levantar a ferramenta, né, para fazer o faceamento da face que fica aqui à esquerda, né? Então, para tentar corrigir esse problema, vamos ver se eu dou conta de corrigir aqui. Eu vou mudar aqui na parte de estratégia, a parte de usinagem, essa folga aqui, ó, vou colocar ela para 2,5 milímetros, dá um OK, e vamos gerar nosso vídeo novamente. Agora acredito que é para dar certo. E aí tá finalizado, né, a parte de groove, né, como deveria estar, né? Eu troquei, vocês repararam que eu troquei, né, o raio da ferramenta, né? Isso é importante porque na usinagem a gente não consegue, né, produzir cantos vivos, né? Então aqui dá para perceber que tem um raio de curvatura, né? Isso aqui está associado com a ferramenta que a gente utiliza para fazer, né, essa operação. Então aqui a geometria da nossa peça está pronta, né, está finalizada. O que está faltando é apenas a gente separar a peça, né, desse resto de matéria-prima que a gente tem aqui, né? Para fazer isso, a gente pode utilizar uma operação de Profile Finishing. Esse daqui. Opa, cancela. Eu quero colocar ele depois desse cara aqui. Então, vou selecionar ele primeiro, Profile Finishing. Ok. Aqui o perfil que eu quero finalizar é esse aqui, certo? Então, vou selecionar ele, dou um OK. E agora eu tenho que selecionar uma ferramenta, né, que consegue fazer um corte aqui, né,
para separar a minha peça, né, do resto de matéria-prima que a gente tem aqui. Esse resto de matéria-prima aqui, para quem não conhece, né, a parte de usinagem, né, por torneamento, a gente precisa de um restante de matéria-prima para a gente conseguir segurar, né, essa peça nas castanhas do torno, né, ou nas castanhas ou em algum outro acessório, né, de fixação. Mas a gente precisa de um pedaço de material para poder fixar a peça. Tudo bem, enfim, a gente precisa então de uma ferramenta diferente, né? Primeiro, né, tem que ser uma operação de sangramento, né? Então o tool holder seria de sangramento, mas esse tool holder aqui, a distância máxima de corte que ele permite é de 10 milímetros, né? Então ele não é adequado, né? Porque aqui, se eu não me engano, o nosso diâmetro aqui é de 180, tá? E o estoque aqui tem 200 milímetros de diâmetro, tá? Então, esse cara aqui, eu vou alterar ele, né, para ele ter um valor maior, tá? Primeiro eu vou alterar esse cara aqui, ó, vou aumentar o comprimento dele para 220. Esse cara aqui eu vou alterar ele para 142. E esse cara aqui eu vou alterar para 110. Então aqui ele vai ter uma protuberância aqui, né, um alongamento muito grande, né, que vai permitir adentrar aqui a nossa peça, né, para conseguir remover material, tá? Se eu clicar aqui em mais, eu também consigo aqui, né, pegar uma ferramenta neutra, né, pegar essa ferramenta aqui, por exemplo. Quanto à ferramenta, eu posso utilizar essa mesma ferramenta, eu vou só aumentar aqui o comprimento dela para 10. Não que isso faça muita diferença, né? Isso aqui depende da ferramenta que a gente tem à nossa disposição, né? Vou deixar 10, ok. Visualizar aqui o caminho da ferramenta. Então aqui dá para ver, né, como que vai ser feito o corte. Então ele vai vir aqui, e descer, né? Aqui tem um erro, né? Eu não configurei, ele tem que cortar uma face que está à esquerda, né? Então aqui na parte de estratégia, né, eu não alterei, aqui é frontal, mas a face aqui é na parte de trás, né? Então clicar aqui em visualizar e agora sim dá para ver que ele vai descer ali, né? Ok. Deixa eu ver aqui, né? Vamos tentar. Aqui tem part offset, axial part offset, radial part offset. Deixa eu tentar colocar aqui 1 milímetro e visualizar. Não. Bom, talvez eu tô achando que isso aqui vai dar problema, né? Vamos fazer e ver se vai dar problema ou não. Aqui eu posso deixar 0. Bom, pessoal, então perdi algum tempo, né, para conseguir fazer funcionar, né, o meu vídeo, né. Peço desculpas aí pela pausa e pelo retorno, mas aqui deixa eu explicar para vocês, né, o que estava acontecendo, por que aconteceu e como eu resolvi, né. Então o que estava acontecendo é que a ferramenta estava entrando em colisão, né, com a nossa peça, né. Então a ferramenta estava colidindo aqui com esse canto aqui da nossa peça. E aí, para evitar que isso ocorresse, né, eu vim aqui na nossa estratégia, alterei
o approach, né, da nossa ferramenta para um modo direto e selecionei o ponto, né, de início como esse ponto aqui, tá? Então, a partir desse ponto de início, a nossa ferramenta viria de forma direta, né, através de uma linha, né, uma reta mesmo, até o ponto de início do corte, né? Para contornar esse problema, né, isso também causaria, né, uma colisão, né? E para contornar esse problema, eu adicionei aqui um offset radial, né, de 10 milímetros. Então, aqui vai ter um offset radial de 10 milímetros, e isso vai posicionar, né, o ponto de início do corte fora da minha peça aqui, né? Então, se eu clicar aqui para visualizar o caminho da ferramenta, aqui tem um offset pequenininho, né, para fora aqui da nossa peça. Então, ele vai vir desse ponto de forma direta para cá e depois ele vai descer aqui para conduzir o corte, né? Então, aqui, estando tudo ok, né? Deixa eu tentar gerar o vídeo aqui de novo e vamos ver o que acontece, né? Então, venho aqui, dá um play aqui, vamos ver se vai dar certo ou não. E aí, agora sim, ele conseguiu terminar, né? E dá para ver ali que tem um resíduo aqui, né? De 10 milímetros, justamente por conta do offset que eu fiz, né? Mas isso provavelmente seria suficiente para separar a nossa peça, né? Então eu vou terminar por aqui, né? Antes, né? Só queria comentar com vocês, né? Que dá para a gente salvar esse vídeo aqui se a gente quiser, né? Não é legal utilizar essas ferramentas aqui para salvar, né? Primeiro, a gente posiciona aqui o vídeo, né? Na configuração que a gente quer deixar ele para gerar nosso vídeo. E aqui na parte de ferramentas aqui em cima, né? Ferramentas, imagem, aqui a gente tem vídeo, né? Então eu abro isso aqui, vou gerar aqui no setup, né? Vou selecionar aqui para salvar como uma captura de imagens, por exemplo, né? Selecionar a pasta aqui, ele vai salvar numa pasta temporária, né? Do meu computador. Aqui eu seleciono o que eu quero capturar, então aqui a janela do documento, ou só uma janela, né? E aí eu tenho que arrastar a janela aqui para configurar ela. Vou deixar isso aqui mesmo. Aqui não tem problema porque a gente não está capturando o vídeo, né? Então aqui, configuração para salvar a imagem, ok. Aqui, para começar a gravar, eu clico aqui e ele vai gravar uma imagem, né, para cada imagem que for gerada aqui na nossa simulação. Então aqui eu clicando no play, ele vai gravando os frames aqui, tá certo? E aí, aqui para gravar essas imagens, né, ele demora um pouquinho mais, né, claro, porque à medida que ele gera cada imagem, ele tem que salvar, né, a imagem. Mas e depois com essas imagens a gente consegue gerar um GIF, por exemplo, né, que é uma coisa interessante. Bom, pessoal, então com isso eu vou finalizar esse vídeo tutorial, né, peço desculpas aí pelo probleminha que eu encontrei aqui, gastei um tempinho para resolver depois que eu retornei com a solução. Mas é isso aí, espero que vocês gostem, né? É uma área diferente, né? Espero que vocês aprendam algo de novo e até a próxima.